Boa noite, então, a todos. Nós vamos dar Boa início noite. ao ESG, né? Nós estamos fazendo o Evangelho Redivivo, no livro 2, né? O Evangelho de Mateus. E hoje nós temos a Georgia, que vai fazer um pedaço que ela não terminou do estudo dela, e depois a Márcia, então, inicia. Então, para que a gente dê início, a Miriam Simone vai ler a página inicial, eu faço a prece. A Jorge vai compartilhar, né? Boa noite, amigos. A página é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus, Mateus 11, 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais, aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos, pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, depois dessa página, com uma reflexão importantíssima para nós, nós vamos, então, agradecer, Senhor, por esse momento de estudo, de aprendizado, que consolida, né, o nosso conhecimento, que nos ajuda e nos impulsiona a buscar sempre mais esse caminhar, né, essa paragem de aresta de espíritos que nós somos, ainda tão imperfeitos, mas é através desse conhecimento que nós vamos chegar cada vez mais fazendo essa conexão com o Pai. A importância de ir até Ele, a importância das palavras significarem atitudes, ações. Por isso a importância do estudo desta noite, e a gente agradece e que Georgia e Márcia sejam envolvidas para trazer para a gente essas reflexões tão importantes. Obrigada, Senhor, fique conosco, por graças a Deus.
Obrigada, então, Miriam Simone, pela leitura da página. Então, Geórgia, a palavra é sua agora. Bom, então vamos, como tem 2 semanas, né, que nós abordamos esse tema 4, fazer uma rápida revisão do que foi falado, só colocando os tópicos principais sobre o nascimento de Jesus e a visita dos astrólogos persas, para depois a gente terminar, concluir o assunto com o que ficou faltando, que foi sobre a Revolução Cristã. Então vamos lá. Bom, esse tema 4 ele traz para a gente os seguintes itens. Fala sobre Belém, sobre Herodes, a visita dos magos do Oriente, a estrela que guia os magos, os presentes que foram, né, ofertados a Jesus na ocasião do nascimento, e o nascimento de Jesus previsto lá pelo profeta Miqueias, lá no Antigo Testamento, e a interpretação espírita do nascimento de Jesus. Nós vimos que Jesus nasceu em Belém, né? José e Maria dirigiram-se para Belém, da Judéia, também chamada de Belém Efrata, por conta do recenseamento, porque José ele era descendente de Davi, né? E ele precisaria, que era uma ordem de César, que cada cidadão voltasse para a sua aldeia de origem para que fizesse a sua inscrição, para que fizesse o censo, né? Então, naqueles dias, como está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 1, naqueles dias apareceu um edito, né, uma ordem de uma autoridade, no caso de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Então, por isso que José e Maria, Maria grávida, saíram lá da cidade, né, de onde estavam, de Nazaré, e se dirigiram à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém também. Fizeram uma longa viagem, tá? Foi por conta do recenseamento e, claro, né, que ali José estava seguindo um costume judaico para se inscrever na aldeia de onde ele provinha, mas ele também estava seguindo o destino, né? Ou seja, a decisão, né? A necessidade de Jesus nascer em Belém, né? Que era uma cidade pacata, não era uma cidade que tinha grande projeção, né? Naquela época, naquelas redondezas ali. Herodes, chamado o Grande, conforme vocês estão vendo aí, nós falamos dele bastante. Ele passou para a história como uma pessoa portadora de personalidade violenta, regada a ódio. Tanto é que ele ordenou a morte dos próprios filhos e da sua esposa favorita, chamada Mariane. E aí veio a pergunta, né, que nós fizemos, que nós colocamos, que eu coloquei aqui para a gente pensar, né, como pode um monarca cruel e sanguinário ser conhecido como grande? E a sua grandeza consistiu exatamente na diplomacia que ele lidava com os assuntos e nas decisões políticas que ele tomou, além da habilidade que ele tinha em estar sempre unido, sempre alinhado aos vencedores. Então, ele foi conduzindo a vida dele política desta maneira e, por isso, ele foi chamado de o Grande. Ele nasceu no ano 73 a.C. e morreu por volta do ano 4 ou 5 a.C. Ele reinou do ano 37 ao ano 4. Seu mais notável e violento memorial foi a bárbara matança dos inocentes de Belém, que foi assunto, inclusive, trabalhado pela Miriam Simone aí antes da Suênia, né, na semana antes da Suênia. E isso tudo aconteceu um pouco depois do nascimento de Jesus, porque o receio dele, que assim que ele provocou, inclusive, né, ordenou a morte dos próprios filhos, o medo de algum deles fosse o Messias, no caso o filho dele, de tomar o trono dele. E no caso do nascimento do Messias, que ia tomar o trono dele, o poder dele. Pouco depois dessa matança aí que ele promoveu, ele morreu. Ele desencarnou.
Só para a gente não esquecer também do erro antigo, né? A questão do calendário. A era cristã começa alguns anos depois do nascimento de Cristo, nós vimos isso. E tanto Lucas, por que a gente tem essa noção, né? Porque tanto Lucas quanto Mateus relatam que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes. Então, provavelmente, isso situaria o nascimento de Jesus nos anos 6 a 4, antes dele mesmo, né? Antes de Cristo. Aí fica desse jeito. Ô, Falamos também. Georgia, Oi, também o João Batista, que eu vou fazer depois, também nasceu nessa época, e foi ele que mandou decapitar, né? o Herodes, né? Foi, tudo esse Que mandou. Herodes. Herodes foi Por realmente, isso né? que eles Passou. acham que a data de nascimento de Jesus está errada. Exatamente. Não, no caso, o calendário, quando foi feito, considerou o marco do novo tempo, É, nova era, com o nascimento dele, e deixou os acontecimentos que pertenceram a Herodes e outros fora desse tempo do nascimento de Jesus. porque Acabou ficando fora. porque se for levar, o João Batista nasceu muito antes do Cristo, eles só tinham 6 meses de diferença. É esquisito, né? É verdade. É tudo causado por essa confusão que foi feita no É. calendário, né? Quando foi feito o calendário. Falamos também da visita dos magos do Oriente, né? E aí, rapidinho, um breve resumo, que eles eram considerados astrólogos ou sábios astrólogos e que, segundo Mateus, vieram do Oriente. Eram eruditos, né? Estudiosos, intelectuais, que se distinguiam no campo da matemática, da astronomia, da astrologia, da alquimia e da religião. E também eram conselheiros de cortes reais. E um dos seus deveres era estudar as estrelas. Para quê? Para antecipar o nascimento de qualquer novo governante que eventualmente ameaçasse os poderes correntes. Ou seja, vocês percebam aí que já havia uma preocupação do nascimento, né, de algum novo rei que pudesse ameaçar aquele poder deles, aquele reinado, aquela hierarquia, né, que ia passando de pai para filho. Então, eles já tinham essa preocupação, os governantes, né? Inclusive, tinha esses sábios, esses magos que prestavam esse tipo de serviço. E aí a gente falou também da questão da estrela que guia os magos, que foi outro tópico, né? Que é onde foi feita a seguinte pergunta, né? Um corpo celeste poderia se deslocar e definir um percurso? Porque a gente viu que, segundo consta no Evangelho ali de Mateus, eles foram guiados por uma estrela. E aí Kardec pondera, à luz da fé raciocinada, que o que é certo é que, naquela circunstância, a luz não podia ser uma estrela. Mas, na época em que o fato ocorreu, era possível que acreditassem que fosse, porque não conheciam ainda a natureza das estrelas. Então, a época que esse fenômeno aconteceu, né, foi interpretado como uma estrela que guiou os magos até o local onde Jesus havia nascido. Kardec ponderou que é possível que eles acreditassem, porque não tinha esse conhecimento, não existia tecnologia, não se estudava o universo como se estudou depois desse tempo. Entretanto, por não ter uma causa a que lhe atribuíram, não deixa de ser possível o fato da aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela, ou seja, ele disse que, com certeza, não era uma estrela guiando, determinando o percurso, o trajeto dos Reis Magos, mas que não é impossível que tenha sido realmente uma luz, um aspecto de uma estrela, ou pela luminosidade, pela claridade, que fez esse, vamos dizer assim, trabalho de guiar os magos até onde Jesus nasceu. E aí ele ainda coloca, né? Um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Então, está lá em Gênesis, né, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está lá a explicação para esse fenômeno. Okay? Os presentes também, né, que
esses magos levaram, que foram 3, tinham um significado especial: o ouro, que simbolizava a luz, a sabedoria, né? A claridade, o esclarecimento; o incenso, a devoção, que espalha o bom odor do espírito às criaturas; e a mirra, que é a questão do sacrifício, consumir-se para beneficiar. Então, o ouro, luz e sabedoria; incenso, devoção pessoal a Deus e aos homens; e a mirra, sacrifício e renúncia ao próprio eu. É a simbologia aí dos presentes que os magos levaram a Jesus, né? Esses astrólogos persas. O nascimento de Jesus foi previsto pelo profeta Miqueias, do Antigo Testamento, e lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, ele já fez essa previsão lá na época do Antigo Testamento, né, por volta de 700 a.C., mais ou menos, e o que diz o Espiritismo a respeito dessa e de outras profecias, né, em relação até à vinda do próprio Cristo. Para o Espiritismo, foi importante que a vinda do Cristo, do nascimento à ressurreição, fosse marcada por previsões e fatos inusitados, pois era necessário despertar a humanidade que se mantinha até então indiferente ao imperativo, à necessidade da melhoria moral. Melhoria moral que está refletida na lição de amor e de humildade que ele nos trouxe, única em todos os tempos da humanidade. Está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, né, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde se fala do cumprimento das profecias de Israel. O Espírito Emmanuel também assinala com muita propriedade o efeito que a vinda do Cristo representa. Vejam bem, representa para a história da civilização humana. Todos os detalhes, por mais simples que sejam, revelam um plano divino voltado para a vivência da lei do amor. Tá? Também lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 12. Tá? Então, já estamos terminando essa parte. E aqui, né, para falar, né, do que Emmanuel quis dizer em relação a isso, a interpretação espírita do nascimento de Jesus, Emmanuel nos diz que representa para a gente a lição da humildade, as bases da verdade e do amor, a prática da caridade, da fraternidade e da simplicidade, a atualização da lei, dos profetas e das filosofias, representa também a palavra divina, o próprio exemplo do Cristo e a revolução cristã, que é o que nós vamos falar agora. Muito bem, né? O que acontece? Esse item aí, a revolução cristã, ele está, a gente encontra ele, ó, nesse livro aí, ó, no livro Luz Acima, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, tá? Aí está capítulo 11, mas eu vi também num outro site, capítulo 46, lá na Bíblia do Caminho, uma coisa assim, que traz, né, muitos textos para a gente. E o que ele quis dizer, né? O que Irmão X quis mostrar para a gente com isso? O que ele quis transmitir para a gente? Ele quis transmitir um significativo diálogo
entre Jesus e Tomé, né, um de seus apóstolos, a respeito da revolução que o evangelho traria ao mundo. Por que que esse diálogo ele é importante? Por que que a gente precisa entender? Porque todo o movimento que estava se falando, né, nessa boa nova, na mensagem do Cristo, os burburinhos que estavam acontecendo, né, estavam todos muito ali apreensivos com essa nova modificação, ou seja, com um novo caminhar da humanidade para acabar com o sofrimento, acabar com a exploração, enfim. Tomé estava interpretando todo esse movimento como um momento que se chegaria onde Jesus, que iniciara todo esse processo de transmitir, né, o seu ensinamento através da sua palavra e do seu exemplo, percorrendo os lugares, e ele mesmo, né, transmitindo ao povo o que o Pai de todos, né, o nosso Pai Deus queria. Tomé achava que seria um movimento revolucionário iniciado. A internet dela ficou ruim, ela deu uma congelada. Vamos esperar um pouquinho. A